Sem demora, vocês já podem ir abrindo as suas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Hoje nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Hebreus 10, 1 a 18. Hebreus 10, 1 a 18 é basicamente uma grande recapitulação de tudo que a gente viu, talvez nas últimas 4, 5 ou 6 semanas em Hebreus. Certamente todo aquele trecho que a gente tem lidado acerca de Jesus como a maior oferta, o maior sacrifício, num templo maior, num santuário maior, tudo isso é resumido aqui em Hebreus capítulo 10, do 1 ao 18. A gente tem bastante texto, mas a gente tem pouca informação nova, não é? O texto ele meio que resume tudo aquilo que a gente já viu, mas chamando atenção para um aspecto muito específico da obra de Jesus, e é para ela que a gente vai olhar hoje com cuidado, que é principalmente a forma de como nós somos transformados por essa obra de Cristo e de como essa foi uma obra feita de uma vez por todas, e quais os efeitos disso em nossas vidas. A gente vai ler Hebreus capítulo 10, de 1 a 18. Você pode me acompanhar na leitura, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim, Hebreus 10, a partir do verso 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse. Então ele cita um trecho do Salmo 40. Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Aguardando, verso 13, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Uma referência que ele faz ao Salmo 110. Ele continua no verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porque após ter dito, então ele cita Jeremias 31, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. O que é que você daria tudo para esquecer? Eu conheci um homem uma vez que foi preso injustamente. Ele ficou preso 3 anos até ser julgado e inocentado. Ele disse que viveu o inferno na prisão. Ele disse que não aguentava lembrar da prisão. Ele disse que para quem é vagabundo ali é o paraíso, mas para quem não é envolvido com criminalidade, aquilo é a coisa mais próxima de inferno que essa vida pode dar. Ele era zelador, ainda é zelador, tem outras atividades onde trabalha, e o horário de trabalho dele é das 2 às 10, e todo dia ele chega às 6 da manhã, e fica até às 10. Questionado por um outro colega de ministério meu, por que é que ele chegava tão cedo se ele não era pago para isso, se aquele não era o horário de trabalho dele, ele diz que se ele fica em casa, ele só lembra da prisão. Ele prefere trabalhar o dia inteiro, das 6 às 10. É o jeito que ele usa
para não lembrar, para esquecer do tempo que ele passou preso. Ele se anestesiava com o trabalho. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é um filme de comédia dramática de 2004. Talvez alguns de vocês já tenham assistido. É estrelado pelo Jim Carrey, em um dos poucos momentos em que ele não está fazendo alguma comédia, e pela Kate Winslet. E a história do filme é muito simples, não vou dar nenhum spoiler para vocês, certo? A gente encontra um casal tão desgostoso com o seu relacionamento que ambos, e isso é o enredo básico do filme, contratam uma empresa que apaga memórias. E o objetivo era que eles esquecessem tudo aquilo que eles viveram um com o outro. O relacionamento foi tão ruim, tão prejudicial, que aquilo que eles sofreram, eles queriam esquecer. Se nós pudéssemos, talvez a gente contrataria empresas como essa. A gente tentaria apagar todas as frustrações e todos os sofrimentos que ainda ferroam as nossas memórias. Tudo aquilo de ruim que a gente recebeu e que a gente não consegue esquecer. Que como homens trabalhando das 6 às 10, é nada mais do que coisas que a gente daria tudo para anestesiar e para apagar de nossa mente. Agora, apagar o sofrimento recebido é um interesse muito simples. Apagar as vezes que nós entregamos sofrimento é que é outra coisa. Todos nós apagaríamos tranquilamente os sofrimentos que recebemos. Mas e os momentos em que nós praticamos a maldade? E se os recursos de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças fossem disponíveis para apagarmos com urgência as memórias das vezes que fomos nós os vilões? O que é que você daria tudo para esquecer? A partir da 4ª temporada de Breaking Bad, acabei de citar um filme, estou citando agora um seriado, a gente tem a derrocada moral de um dos personagens do seriado. O nome dele é Jesse Pinkman. E eu não vou explicar por que isso acontece, mas ele começa a derrocar, ele começa a fazer coisas que ele não queria. E a gente encontra, no começo da 4ª temporada, um homem tentando esquecer. Ele pega todo o dinheiro que ele tem, ele compra um caríssimo sistema de som e ele traz os amigos para festejar na sua casa. Então, ele chama mais gente. No dia seguinte, depois de uma noite inteira usando drogas, uma noite inteira bebendo, uma noite inteira dançando, ouvindo música, ele fornece comida, ele dá mais drogas, ele permite que as pessoas pichem as paredes da sua casa e ele simplesmente transforma a sua casa num tipo de boate. A sua casa se torna um ambiente que 24 horas por dia, até o limite da exaustão física, as pessoas estão ouvindo música alta, usando drogas, jogando jogos, comendo alguma coisa, simplesmente tentando esquecer. Quando um colega de crime chega na sua casa e tenta averiguar o que aconteceu para que ele tivesse daquela forma, tudo que ele quer é não ouvir acerca dos males que ele causou a outras pessoas. Ele faz tudo para esquecer. Para não pensar a respeito, ele se entretém a cada minuto com drogas, bebidas, música, danças, sexo e jogos. Ele precisava das pessoas se divertindo à sua volta, unicamente para conseguir olhar tudo em um silêncio suportável. Era o preço de não pensar, porque pensar custava caro. Ele se anestesia porque era a única forma de não lembrar do mal que fez. V de Vingança é uma graphic novel. É um quadrinho de adulto, como dizem, né? Um quadrinho com histórias que não são para criancinhas. Eu citei um filme, citei um seriado, deixa eu citar um quadrinho para vocês. V de Vingança foi escrito por Alan Moore, desenhada por David Lloyd, se tornou filme em 2005 e retrata a história de um terrorista cunhado pela letra V, por isso V de Vingança. E ele tem um objetivo, ele quer se vingar, ele quer destruir o parlamento daquele futuro distópico, mas ele quer se vingar de pessoas que lhe maltrataram. Ele foi preso numa instituição psiquiátrica chamada Larkhill e não era bem uma instituição psiquiátrica, era usado para se livrar dos indesejáveis, em uma clara analogia com o sistema nazista, com Auschwitz e os outros campos de concentração. E assim como existiam com os judeus testes médicos com os seres humanos, eles faziam testes médicos dentro da história em quadrinho com as pessoas. O V era uma das pessoas de Larkhill. Em certa altura da trama, ele está se vingando e matando cada uma das pessoas que lhe maltrataram, que lhe torturaram, que lhe feriram. A maioria dessas pessoas se tornaram vilãos, pessoas ruins, menos uma doutora, doutora Délia. Doutora Délia foi uma das vilãs de Larkhill. Ela torturou
ela matou, ela fez o mal contra as pessoas. Vê, está matando um por um, e só sobra Délia. Até que Délia, numa noite, perto de dormir, percebe que alguém está no seu quarto. Percebe que alguém vai matá-la. Ela pergunta ao terrorista que está escondido nas sombras: você veio me matar? Ele responde positivamente, sim, ao que ela então chora e retruca: graças a Deus. Graças a Deus. Ela não conseguia viver com a memória do que fez. A morte, então, diante daquele que foi vilanizado por ela, era a única forma de escapar das próprias memórias. É muito comum que muitos de nós vivam em busca de esquecimento. Todos colecionamos más memórias e para alguns de nós talvez ansiemos pelo dia em que seremos tragados pelo esquecimento. Nós trabalhamos, produzimos, nos relacionamos, cheiramos, bebemos, injetamos, fingimos e damos tudo para não ter um minuto de introspecção que nos permita sangrar nossos erros do passado. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, o que a gente encontra é uma religião marcada pelas lembranças dos erros do passado. O que nós encontramos é uma religião que traz um memorial de tudo de errado que a gente já fez. A lembrança dos nossos erros e falhas contra Deus, contra os outros, contra nós mesmos. O crente debaixo da antiga aliança podia tentar esquecer. Ele podia tentar deixar para trás, mas ele não podia. Ele não podia porque ele precisava ser atormentado pelos erros dos pecados cometidos. Nós lemos agora há pouco no verso 3 de Hebreus 10 que nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. O sistema sacrificial da antiga aliança, então, era um sistema de memória. Era um sistema onde o sacrifício era sujeito à recordação. O pecado era recordado, relembrado em todos os sacrifícios pelo povo. Na busca por perdão, eles estavam ainda presos nas cadeias da memória. Por quê? Porque esses homens não podiam esquecer o seu pecado. O motivo disso a gente começa a ver a partir do versículo 1. O problema está atrelado diretamente à insuficiência dos sacrifícios da antiga aliança. Quando nós lemos o versículo 1, nós lemos: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente se oferecem. O texto está falando de sacrifícios anuais, lembra do Yom Kippur, o dia da expiação, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, ia entregar sacrifícios em perdão de pecados pelo povo. Esses sacrifícios, diz o texto, não aperfeiçoavam ninguém. Ninguém conseguia ser aperfeiçoado, melhorado por esse sistema sacrificial, porque esses sacrifícios não representavam a imagem real das coisas. Claro, o sacrifício era o que eles conseguiam ver, mas aquilo não era o que as coisas realmente eram. Era físico, mas não era aquilo que de fato Deus estava tentando manifestar no mundo. Aqueles sacrifícios não eram imagem, aqueles sacrifícios eram sombra. Eram sombra de bens vindouros. Você já viu uma sombra de uma árvore? A sombra de alguma coisa que está vindo? Uma sombra que recai, que vem sobre nós, prenuncia algo que está vindo contra o sol. Uma nuvem nos dá sombra porque o sol está por trás dela. O sacrifício do Antigo Testamento era sombra de bens vindouros. Sabe, a gente não está vendo aqui o avião passar, a gente não está vendo a nuvem passar, a gente não está vendo o meteoro passar, a gente não está vendo o prédio, a gente não está vendo a montanha, a gente só está vendo a sombra. A gente vê o emanar de uma forma porque a coisa em si está longe, por trás da luz. Aqueles homens viviam na sombra, esperando a chegada do verdadeiro santuário, do verdadeiro sacrifício que era Cristo. O cordeiro, todo o aparato sacerdotal era uma sombra porque a cruz de Cristo estava contra a luz. Eles viam a sombra, mas eles ainda não podiam pegar no verdadeiro sacrifício que traria transformação, que permitiria que eles esquecessem. Eles ainda lembravam, porque eles ainda estavam presos na sombra dos bens que ainda viriam. O verso 2 diz que se isso fosse possível, isso o que a gente lê no verso 1, conseguir aperfeiçoar, conseguir
dar perfeição em Cristo, conseguir dar uma moralidade diante do tribunal de Deus perfeita através de um sacrifício pleno, se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? A pergunta dele é muito simples. Ora, se aqueles homens estivessem diante do sacrifício perfeito, se uma vez recebendo o sacrifício, eles fossem então feitos perfeitos diante de Deus, por que precisariam de sacrifícios todos os anos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados. A consciência do pecado teria que ter sido removida deles, se esse trabalho de redenção aperfeiçoadora tivesse se manifestado. Agora, como aquele sistema antigo, do Antigo Testamento, era ainda uma sombra, eles ainda tinham que rememorar o pecado todo ano. Eles ainda tinham a consciência de pecado. Isso é um termo muito profundo. A consciência deles ainda era constrangida pela constante realidade do pecado deles. Eles não podiam esquecer. Eles não podiam esquecer, porque se os sacrifícios fossem eficazes, eles teriam que ter sido de uma vez por todas. Mas não foram. Algumas coisas, uma vez que funcionam, não precisam acontecer de novo. Casamento, depois que dá certo, não tem que voltar toda vez. Casou, foi. Ser batizado, uma vez que representa uma escolha real por Jesus, é de uma vez por todas. Você foi batizado, você está declarando publicamente uma fé. Pensa na hemodiálise. Você talvez conheça alguém que já passou pelo terrível, duro, cansativo, desgastante processo de ter que filtrar o próprio sangue fora do corpo. Dependendo do estado do paciente, a hemodiálise pode acontecer todos os dias, em sessões que duram de 3 a 5 horas. Imagina, todos os dias da sua vida, passar de 3 a 5 horas, tendo que o seu sangue sair do seu corpo e voltar para ser filtrado fora do seu corpo. Você vai um dia e você filtra o seu sangue. As impurezas saem do seu sangue. Ele está filtrado. E você tem que voltar lá amanhã. E você vai passar por isso de novo. E você volta amanhã. E no dia seguinte. E no dia seguinte. E no dia seguinte. Por quê? Porque a hemodiálise purifica momentaneamente. Ela não devolve a função do órgão. Ela não vivifica aquilo que está morto. Ela só resolve um problema temporário. O ministério do Antigo Pacto era um ministério que não envolvia o retorno do funcionamento do órgão. Os sacrifícios do Antigo Pacto eram uma grande hemodiálise. Eles tinham uma purificação momentânea, eles tinham um sangue que era limpo, mas logo depois, a porca lavada voltava ao chiqueiro e eles precisavam, de novo, de outra sessão. Mais 3 a 5 horas, com o sangue passando por uma máquina. O ministério do Antigo Pacto era um ministério que não deixava eles esquecerem que o rim não estava funcionando. O ministério do Antigo Pacto era um ministério que não deixava eles esquecerem que o sangue estava sujo. E todo dia eles tinham que lembrar disso de novo, porque todo dia eles tinham que passar pelos mesmos rituais. Todos os anos o sacerdote entrava, o sangue era purificado e então se sujava novamente. Eles não tinham como esquecer. Alguém que faz hemodiálise todo dia não tem como esquecer da falta de um órgão. O sacrifício do Antigo Pacto não os curava internamente, não era capaz de os aperfeiçoar de forma perfeita. O seu relacionamento com o pecado revela algo do tipo de fé que você alimenta no seu coração. O modo como você se relaciona com o pecado, vou repetir, revela algo sobre o tipo de fé que você alimenta no seu coração. Porque nós estamos em um ministério de esquecimento. Os homens do Antigo Pacto viviam diante da lembrança. Os homens do Antigo Pacto viviam diante da incapacidade de ser purificados pelo Deus vivo, pelo sacrifício perfeito e pleno de Cristo Jesus, porque ele não havia sido manifesto ainda. Eles olhavam adiante na expectativa daquele sacrifício que permitiria que eles não precisassem todos os anos voltar lá. A promessa é que um coração de pedra, um coração endurecido, um coração que não batia mais, um coração que estava duro, agora bombearia sangue novamente. Os rins seriam restabelecidos, o sangue seria purificado para sempre. Você não lembra todo dia que teu corpo está purificando o sangue e que as impurezas estão sendo filtradas pelos rins? Você não lembra disso todo dia, porque você recebe todo dia, porque o órgão é vivo. O sacrifício que recebemos em Jesus é um sacrifício que nos permite vencer a consciência dos pecados.
Perceba essa ideia de que o nosso coração ainda está preso, ainda está constrangido por uma mente que está impura diante de Deus. Perceba, a gente ainda peca, a nossa consciência ainda nos acusa, a gente ainda encontra tristeza nos nossos erros. Mas existem tipos de tristeza, existem tipos de manifestação de dor com o nosso pecado. O pecado gera tristeza, mas antes havia uma consciência presa ao pecado. A nossa consciência ainda acusa o nosso pecado, mas antes a nossa consciência era pecaminosa por si só. Lembra de 2 Coríntios capítulo 7, verso 9? Diz: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Veja, existem duas formas de se entristecer diante do pecado. Duas formas. Se você peca e não se entristece, desculpa, a gente não está nem falando de você ainda. Você está longe do caminho da fé, você está muito longe das portas do reino. Se o pecado não te causa dor, se o pecado não é a tua doença, se o pecado não é a tua tristeza, se o pecado não é a tua depressão. A gente está falando de dois tipos de tristeza diante do pecado. Há uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. Sim, é normal se entristecer quando você não cumpre os seus padrões morais. Mas ainda assim é possível ficar triste por causa do pecado de forma pecaminosa. Há uma tristeza segundo o mundo, que nada mais do que a consciência do pecado. É uma tristeza que produz morte. Uma tristeza que produz remorso. Você sofre pelo que fez. A tristeza segundo Deus é a tristeza que produz arrependimento e que leva à salvação. É quando nos entristecemos com o pecado e isso muda a nossa mente. Arrependimento no grego é metanoia, né? Meta traz a ideia de ir além, de mudar alguma coisa. Noia vem de nous no grego, que significa mente, né? Aquilo que é da cabeça. A ideia de arrependimento é a ideia de você mudar a sua ideia, mudar de compreensão, mudar de ideias, de atitudes, do modo como você vê a forma como você vive. O verdadeiro arrependimento é uma tristeza que te transforma. A tristeza, segundo o mundo, a mera consciência de pecados, gera só remorso. Você fica triste porque pecou, você fica triste porque não cumpriu os padrões morais e continua vivendo a mesma vida. Isso gera morte. Isso te mata. Isso te destrói por dentro. O seu pecado vai te entristecer e você vai morrer. Você vai morrer na sua espiritualidade, você vai morrer na sua vida emocional, você vai morrer talvez na sua vida física. Você vai ser transformado à semelhança da morte do pecado, que te entristece, mas que não te transforma. É a consciência de pecados ainda, consciências presas à incapacidade de sermos transformados. Ah, meus irmãos, sim, nos entristecemos com o pecado, mas é uma tristeza que nos leva a uma transformação. É uma tristeza segundo Deus. Fuja de quem te diga, fuja de qualquer um que te diga que você não tem que ficar triste por causa do pecado. Que você tem que deixar o pecado para lá e nem pensar muito nisso. O pecado tem que te derrubar, mas para te transformar. Você tem que ficar triste, então mudar de compreensão, então encontrar salvação. A tristeza, segundo Deus, porque Deus opera tristeza em nós também. Às vezes Deus quer que você venha para o culto para você sair triste. Você não vem para o culto só para renovar as forças. Às vezes Deus quer que você venha para o culto para sair sem força, para sair mais fraco, mais derrubado, mais deprimido. Às vezes Deus quer que você saia daqui pior, para transformar você. A gente vive numa cultura de anestesiamento, em que a gente foge de cada gota de tristeza o tempo inteiro. O que a gente puder fazer para não se sentir mal, a gente faz. E às vezes o que Deus quer é que você se sinta mal. Ele quer operar tristeza por causa do pecado. Para que essa tristeza não nos derrube e nos mate, mas uma tristeza que produz arrependimento e salvação. Não vivemos mais na consciência de pecados que gera só uma tristeza que nos mata, mas vivemos numa transformação que sim, às vezes gera tristeza, mas é uma tristeza que nos vai vivificar e nos dá força na luta contra o pecado. Porque não estamos mais em um ministério de simplesmente lembrarmos e sermos ferroados diariamente pela memória dos males e dos pecados que cometemos contra Deus. Mas somos vivificados e transformados pela certeza de que não precisamos mais estar presos a uma consciência pecaminosa que nos entristece e que nos mata. Quando o pecado se torna algo que nos impede de ir a Deus, a gente está tendo um relacionamento errado com esse pacto. Quando pecamos ao ponto de sair da igreja, quando pecamos ao ponto de abandonar a palavra, quando pecamos ao ponto de fugir de Deus, quando pecamos ao ponto de nos esconder dos outros, é quando temos tristeza segundo o mundo.
É quando ainda estamos presos na consciência de pecados. Quando a tristeza do pecado nos faz correr para Deus. Quando a tristeza do pecado nos faz sentar cada vez mais necessitados no seio da igreja. Quando a tristeza do pecado nos faz correr para os outros, para receber a ajuda dos outros, para ser cuidado pelos outros. Quando a consciência do pecado nos faz pedir misericórdia a Deus e aos irmãos. Quando ao invés de fugir, a gente se agarra e se lança nos pés. Essa é a tristeza que Deus opera em nós. É uma tristeza que vence a mera consciência de pecados, a mera lembrança que nós nos anestesiamos para esquecer. Mas é uma lembrança que vem para ser esquecida por Deus, por nós. O que nós recebemos de Cristo na cruz é uma transformação que nos traz para mais perto dele. Deus às vezes opera a tristeza para operar arrependimento e salvação. Veja, no verso 3 diz: entretanto, falando ainda do antigo pacto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, como comentamos. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. O sacrifício anual, feito com sangue de touros e bodes, era um aniversário do pecado. Era uma celebração de memória aos erros do passado. Era algo que piorava, que ofendia ainda mais a consciência. Imagina que você cometeu um adultério. Não que você recebeu um adultério, mas que você cometeu um adultério. Você passa pelo terrível, doloroso e sofrido e muitas vezes longo processo de cura e conciliação no seu casamento. Parece que as coisas estão indo bem, parece que está tudo melhorando, até que uma noite você chega em casa e tem um bolo. Tem um bolo, tem balões, tem chapeuzinho. É o aniversário de 1 ano do teu pecado. Não parece que as coisas foram esquecidas. Não parece que houve uma solução real. E todos os anos as coisas têm que ser tratadas de novo. E todos os anos a rememoração dos erros cometidos. O antigo pacto, ao todos os anos ter que fazer novos sacrifícios, fazia um grande memorial aos seus erros do passado. Era um ministério baseado em memória, porque era um ministério baseado em sombra. Você precisava lembrar do pecado todo ano, porque ainda não havia recebido o sacrifício real pelo pecado. Sangue de touros e bodes não podem resolver o seu problema. Os sacrifícios que eles faziam, em tese, era inútil. Eles matavam os animais, entregavam o sacerdote, não servia de nada, porque não podia remover pecado. O que é que ele fazia, então? O que é que esse sacrifício operava? Ele era sombra. Ele lembrava aqueles irmãos de que eles eram pecadores, que eles eram frágeis, que eles estavam contra Deus, mas que havia um negócio que eles não viam ainda. Havia uma grande montanha que eles ainda não conseguiam pegar, mas que a sombra estava lá. Eles conseguiam ver a sombra. Eles entendiam que tinha uma nuvem de frente do sol. A sombra está aqui, então está chegando. A sombra está aumentando, então ele está mais perto. Os sacrifícios eram um memorial, não apenas do pecado cometido no passado, mas também da solução prometida para o futuro. Veja, a partir do verso 5, a gente tem então essa declaração clara de que Jesus quebra o memorial do pecado. De que Jesus chuta as pedras que eram colocadas para rememorar os erros cometidos. E ele vem fazendo isso como sacrifício suficiente. Verso 5, por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse... E aqui ele vai citar o Salmo 40, um salmo de Davi, versos 7 a 9 desse salmo. É interessante que quem escreveu esse salmo foi Davi, falando dele mesmo. Mas o que o autor diz é que Jesus disse esse salmo ao entrar no mundo. Parece que há um cumprimento profético mais perfeito em Cristo Jesus através desse salmo. E o que é que o salmo diz? Salmo de Davi, que é incorporado ao ministério terreno de Jesus. Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis, estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Perceba, ele interpreta aqui que Jesus cumpre de forma plena, e ele está mostrando que já no Antigo Testamento, havia a promessa, já no Antigo Testamento, de que Deus não se agradava daqueles sacrifícios. Não é uma invenção dos apóstolos, não é um negócio novo que Jesus trouxe,
já está escrito no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, que sacrifício ele não queria, que aquelas ofertas não resolviam, que Deus não se agradava de holocausto e sacrifício pelo pecado. Já estava lá, não é coisa nova, já estava dito no Antigo Testamento. Lembra que ele está constantemente dizendo àqueles crentes de origem judaica que eles não precisavam voltar ao Antigo Pacto e retroceder à Antiga Aliança, porque a própria Antiga Aliança, que o próprio Antigo Pacto já dizia que ele era temporário. Já estava escrito no começo da mensagem, olha, esse áudio vai se autodestruir em 40 segundos. Estava marcado no Antigo Testamento. Esse pacto vai se destruir daqui para Jesus voltar. Tinha prazo de validade, estava escrito lá. E ele diz, não se agradaste, não quiseste. Agora, é interessante uma coisa aqui que talvez passe desapercebido, é que o Salmo 40, no versículo 6, se você abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, você vai ler assim, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Só que quando ele cita aqui no Novo Testamento, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Parece estranho. No Antigo Testamento está escrito, mas abriste os meus ouvidos. Literalmente no hebraico do Antigo Testamento tem, mas cavastes meus ouvidos. A ideia é que não tinha, imagina, você tem uma estátua de madeira, não tem ouvido, você cava um ouvido que não tinha. Né? A ideia é que ele abriu os ouvidos, que ele cavou um ouvido para o salmista. Mas quando ele cita, falando de Jesus, ele diz, preparaste um corpo para mim. A impressão que dá é que o autor aos Hebreus ele já está interpretando o Salmo ao citá-lo. Ele cita já interpretando. Assim como, para Davi, fazer a vontade de Deus, ao invés de simplesmente se entregar aos sacrifícios e a holocaustos como se aquilo resolvesse o problema, se manifesta em Jesus com ele recebendo um corpo e sendo um sacrifício para cumprir a vontade de Deus. Davi cumpria e obedecia à vontade de Deus, por isso ele não estava sujeito mais ao sacrifício do Antigo Pacto. O Jesus aparece, então, obedecendo à vontade de Deus, suplantando o sacrifício do Antigo Pacto, através de ter um corpo que se manifestaria como o próprio sacrifício. Deus abriu os ouvidos do salmista para que ele fizesse a vontade de Deus, para Cristo cumprir a vontade de Deus a receber um corpo, a ser entregue como sacrifício. Ao citar aqui o Salmo 40, o autor aos Hebreus está nos lembrando de que há um Deus que encarnou e que o modo como Deus intentava suplantar aqueles sacrifícios da memória era trazer um novo sacrifício em um corpo que foi dado ao seu Filho. O modo como nós vencemos a memória dos pecados, o modo como nós vencemos o memorial dos erros passados, é lembrando que o próprio Deus entregou um substituto a esses antigos rituais. Ele entregou o seu próprio Filho. Ele cavou um corpo. Ele esculpiu um corpo. Ele deu um corpo ao seu Messias. Muitos acham que Jesus, na verdade, já teve um corpo desde sempre, né? Que Deus era corpóreo, que Jesus existia de forma humana desde a eternidade passada, mas Jesus tornou-se humano. Ele tornou-se homem como nós. Deus esculpiu um corpo, Deus deu um corpo ao seu Filho na encarnação. E ao dar este corpo, ele deu algo para ser sacrificado em substituição ao antigo pacto. Ele deu um corpo para nos dar perfeição e esquecimento. O autor, que é os Hebreus, vai então interpretar o Salmo 40 a partir do verso 8, dizendo, depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, mas nem deles te agradaste, ele vai dizer coisas que se oferecem segundo a lei, ou seja, aqueles modelos sacrificiais da lei, né? Depois de dizer isso, num segundo momento, acrescentou. Está falando do Salmo aqui. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí o que é que ele interpreta da citação desse Salmo? Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, ele cita o Antigo Testamento para mostrar que a lei já falava desse suplantar dos sacrifícios do Antigo Pacto, de que viria algo novo para substituir esse sacrifício e que aquilo que era segundo a lei é então removido. Ele remove o primeiro, ele remove os antigos sacrifícios, ele remove o sacrifício de animais, ele remove o pacto da consciência de pecados, ele remove aquele pacto do aniversário e da celebração da memória dos erros passados. E então ele estabelece Cristo que cumpre plenamente a vontade de Deus.
Cristo te obedece. E que ao invés de ser um mero animal, ao invés de ser uma ovelha, um boi, um bode, era o próprio Filho encarnado, o próprio Deus, obedecendo e vivendo plenamente aquilo que Deus esperava dele. Não era só um animal, era o próprio Deus morrendo em nosso lugar. Por isso que diz no verso 10, nessa vontade, dessa suplantação do antigo pacto pelo novo pacto, nessa vontade, nesse abandono do mero sacrifício de animais para esse recebimento de um sacrifício pleno e perfeito de Jesus, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Jesus quebra o ritual da memória. Jesus tira o aniversário do pecado. Jesus tira a memória dos erros cometidos. Ele apaga, ele simplesmente faz um sacrifício único que resolve. Não é mais hemodiálise, é o retorno da plena saúde. Não é mais simplesmente uma purificação temporária, é uma purificação plena e perfeita diante de Deus que dura para sempre. É um único sacrifício de uma vez por todas. Jesus não volta e reencarna todo ano, para todo ano morrer para tirar o nosso pecado. Ele não volta e cresce, todo ano a gente está procurando quem é que vai morrer dessa vez. Ele encarnou em quem? Foi uma única vez. E uma única vez foi o bastante. E uma única vez foi suficiente para a gente depositar nele tudo. Agora a gente não procura mais o mesmo arrependimento de obras mortas que a gente encontrou no primeiro momento em que fomos chamados por ele. Sim, pedimos perdão, sim, nos arrependemos todos os dias, mas agora não mais com a consciência da tristeza segundo o mundo, não mais com a consciência dos pecados, mas agora relembrando na ceia, relembrando nas pregações, relembrando nas comunhões, o corpo que foi partido, o sangue que foi derramado. Agora nós relembramos a grandeza do sacrifício, não mais o tamanho das nossas falhas. Porque elas são grandes, mas elas não são mais a nossa consciência. Os nossos pecados são imensos, mas a gente fala deles sem desespero. A gente confessa tentações sem estar no fundo do poço. A gente abre as nossas fraquezas. A gente chora. A gente às vezes perde o chão quando a gente não consegue ver a graça. Mas agora estamos seguros em um sacrifício suficiente. Estamos agora amarrados com laços de amor em uma obra que não mais joga na nossa cara todo ano o que a gente fez. Agora temos uma obra plena e perfeita, de uma vez por todas, onde Cristo, em seu corpo, morre, se sacrifica e se torna o memorial, não do nosso pecado, mas da nossa salvação. Não dos nossos erros, mas do acerto dele. Não é mais a respeito de quão pecador nós somos. Não são mais sacrifícios e ordenanças cuja função é nos lembrar constantemente de quão pecador a gente é. Agora é um trabalho que nos lembra constantemente de quão gracioso Cristo é. De quão maravilhosa é a obra da salvação. Lembramos dos pecados, mas eles não mais nos definem. Não há mais um totem de memórias de obras mortas. A gente não precisa trabalhar das 6 às 10 para esquecer. A gente não tem que transformar a nossa casa num chiqueiro, numa boate. A gente não precisa das drogas, não precisamos da bebida, não precisamos dos entretenimentos. Nós não precisamos de tudo aquilo que o mundo tenta nos dar para que a gente esqueça, tudo aquilo que o mundo nos oferece para que a gente possa se livrar de nós mesmos. A gente pode simplesmente parar um pouco e contemplar a grandeza daquilo que Deus nos deu. Porque nós fomos livrados de nós mesmos. Não vivemos mais diante das lembranças das nossas antigas obras mortas. Vivemos diante da lembrança do Cordeiro que foi morto em nosso lugar. É isso que o texto vai encerrar dizendo a partir do versículo 11, justamente sobre como esse Jesus, como um sacrifício, é muito melhor que qualquer outro sacrifício do antigo pacto. Diz no verso 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Veja, o trabalho do antigo pacto, irmãos, era muito suficiente. Era muito suficiente. O sacerdote se apresentava dia após dia, servindo, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios e nunca resolvia. Nunca transformava, nunca curava.
E ele estava lá, de novo, oferecendo sacrifício, os mesmos sacrifícios, pelos mesmos pecados, pelas mesmas pessoas. E não tinha transformação nenhuma. A obra de Jesus, por outro lado, a gente vê verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E aqui ele cita novamente, ele citou várias vezes em Hebreus, o Salmo 110. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Se você reparar, do verso 11 ao verso 14, existem três contrastes aqui entre o antigo ministério e o novo ministério. Primeiro a gente vê que enquanto o sacerdote se apresentava dia após dia, Jesus ofereceu um único sacrifício. Dia após dia, todo dia ele está lá, o sacerdote entregando sacrifício, matando animal, todo dia, Jesus fez uma vez só. Ele não precisava de hemodiálise, porque ele foi suficiente para trocar e dar vida. Veja só, em segundo lugar, enquanto o sacerdote não podia jamais remover pecados, ele diz isso, nunca jamais podem remover pecados, o antigo pacto não resolvia nada, Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Veja, estamos em um processo de santificação e fomos para sempre feitos perfeitos diante de Deus. Agora, quando ele olha você, ele vê a perfeição da obra do Cordeiro. Veja, é até estranho ler esse termo perfeição em Hebreus o tempo todo. Agora, perfeição em Hebreus não significa que nós não erramos, que a gente nunca falha, que a gente nunca faz nada errado. Perfeição em Hebreus fala da posição que nós temos nesse novo pacto. Quando o Pai olha para você, debaixo desse pacto, o que ele vê é a perfeição de Cristo, é a obra perfeita de Cristo Jesus. Quando o Pai olha para você, meu irmão, ele não te vê mais. Ele vê o que Jesus viveu, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. E a vida perfeita dele se tornou diante do Pai a tua vida. Porque quando ele olhou o seu filho naquela cruz, ele viu a tua vida miserável, os teus pecados, os teus defeitos, tuas falhas, tuas ingratidões e amarguras. Ele viu tudo aquilo de ruim que muitas vezes ferrou a tua consciência. Foi a vida de Jesus naquela cruz. E quando o Pai viu o seu filho, quando o Pai, ao olhar para Jesus, viu você, ele matou o seu filho. Quando o Deus Pai viu você em Cristo, ele matou Cristo. Ele amaldiçoou Cristo. Jesus perguntou, Deus meu, por que me desamparaste? Justamente porque aquele era o desamparo que você merecia. Aquele era o desamparo que Deus te deu em Jesus. Para que agora, você que deveria ser desamparado, separado, recebeu o cálice da ira divina, agora seja visto como Cristo é visto. Que ele te receba como Cristo é recebido. Porque ele olha para você e ele vê a perfeição que Cristo viveu. Porque o sangue de Jesus é derramado por você. Em terceiro lugar, enquanto o sacerdote se apresentava dia após dia no seu ofício, Jesus se assentou à direita de Deus, aguardando, esperando até que os seus inimigos sejam postos como chão para ele pisar, como estrado de seus pés. Veja, os sacerdotes viviam constantemente trabalhando. Era um bando de workaholic do perdão. Estava lá, de novo, fazendo, sem parar, não tinha folga. Estava lá, sacrifício, mata animal, parte no meio, taca fogo, isso aqui é para comer, esse aqui é para jogar fora, esse aqui queima todo, esse aqui lança cinza, esse aqui lança sangue, esse aqui varre para cá, e esse aqui joga para lá. Era o tempo todo trabalho para tentar perdoar aquele pessoal. Jesus está sentado. Jesus está parado. Ele já fez. Ele já terminou. Já teve aquela experiência estranha de terminar algum trabalho cedo demais e tua mãe chega em casa, tua esposa chega e tu está no videogame, tu está no Facebook, tu está sentado na sala. E a pessoa, sentada aí por quê? Terminei. E quando você vai ver, nunca terminou. Faltava alguma coisa que você esqueceu. Né? Você está sentado indevidamente. Jesus terminou. Ele está sentado. Ele não está morrendo todo dia, ele não está todo dia tendo que perdoar um pouquinho dos teus pecados. Já acabou. Ele não está fazendo mais nada em termos de redenção. Ele já fez, acabou. De uma vez por todas, ele está sentado. Ele está esperando. Ele está esperando o dia guardado por Deus para que todos os inimigos dele sejam destruídos e que ele vai andar diante de uma estrada de inimigos. O chão que Jesus andará será os cadáveres dos seus inimigos.
É isso que o texto está dizendo, com a força que tem. Os inimigos serão postos como estrada de seus pés. Vai ser feito uma estrada com os inimigos de Jesus, ele vai andar por cima. E dentro do contexto, qual é o grande inimigo aqui? Se não é a nossa condenação. Diante desse contexto, qual é o grande inimigo? Se não é a memória das obras mortas. Nesse contexto, qual é o grande inimigo? Se não é o nosso pecado. Irmãos, o pecado ainda está aí, mas um dia nós vamos passear por cima dele. O pecado ainda está aí, mas Cristo virá para trazer todos os seus inimigos, incluindo o pecado, debaixo de seus pés. Ele está à destra de Deus. O sacerdote estava num pedaço de madeira com pano, fazendo várias obras. Ele está à direita de Deus, com a obra completa, sentado, só esperando o dia da manifestação perfeita da sua obra. Irmão, você se sente muito agitado? Você acha que está como o sacerdote do Antigo Pacto, fazendo muitas coisas para ver se resolve com Deus? Eu tenho que estar no ministério, eu tenho que ajudar aqui. Você não perde uma programação da igreja, porque você acha que de alguma forma vai conseguir, trabalhar para a tua salvação. E você está fazendo listas, você está anotando coisas, está lendo todos os livros acerca do assunto possível, você está lendo 14 livros simultaneamente sobre os pecados que você comete, você vê vídeos no YouTube, você tem grupos e você está no WhatsApp e você presta contas e não está resolvendo. E não está dando certo. E você está agitado de todas as formas possíveis para se resolver com Deus. Quando, na verdade, a gente deveria confiar mais na paz de Jesus, no fato de que Ele tem uma obra já consumada, de que não somos nós que vamos alcançar pelas nossas obras, pelos nossos méritos, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa superioridade moral, qualquer coisa. De que, no fim das contas, nós, ao fazermos isso, só estamos alimentando a memória do pecado, submetendo a consciência ainda ao que é morto, quando o que a gente precisa é descansar na obra perfeita do Cristo. Lembra de Jesus no barco? Dormindo, com as tempestades se manifestando, as ondas subindo, o vento batendo, os discípulos estavam cientes, a gente vai morrer. E Jesus está dormindo no porão. Cadê Deus que não faz nada? E eles vão acordar Jesus. Jesus, na moral, a gente sabe que isso é Deus aí e tal, mas a gente vai morrer aqui, ó. No mar da Galileia, nem mar direito é. É um lago gigante. É um baita de um açude gigante. Vai morrer aqui nas ondas do negócio aqui, nem tempestade direito tem aqui, Jesus. A gente deu azar, hein? O senhor vai deixar. Está tudo pegando fogo lá fora e Jesus está dormindo no porão. A gente tem que confiar, porque Jesus olha e diz, homens de pequena fé. A gente tem pouca fé. E porque temos pouca fé na paz de Jesus, porque temos pouca fé no serviço perfeito e pleno de Jesus, a gente ainda vive correndo atrás de muitas coisas. Aí eu vou nas 7 segundas-feiras da unção, que nessas 7 segundas-feiras vai resolver. Aí tem umas vigílias, não sei onde, que se eu for na vigília, aí resolve. Tem retiro na Semana Santa, meu irmão, aí nesse retiro eu me conserto. Agora vai. E eu vou achar a próxima experiência, vou achar a próxima obra, vou achar o próximo discipulado, vou achar o próximo curso, vou achar o próximo youtuber, vou achar o próximo pregador, vou achar o próximo livro, vou achar a próxima igreja, vou achar o próximo grupo, que esse vai agora, meu irmão, achei o negócio. E o negócio já está achado há muito tempo. Já está feito, já está pleno, ele está sentado. A gente que ainda fica lutando contra muitas coisas, a gente tem que confiar numa paz que nos transforma, que nos muda, que faz com que a tristeza do pecado não nos leve para longe, mas que nos traga em humildade para perto. É apenas a confiança na obra perfeita daquele que está sentado à destra de Deus, só esperando a destruição dos nossos inimigos. Por isso que no verso 15, ele encerra do 15 ao 17, dizendo o seguinte, citando um texto que ele já citou, falando da superioridade do novo pacto, uns capítulos atrás, que é Jeremias 31, do verso 33 ao 34, diz assim, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Veja, ele vai citar Jeremias, quem fala em Jeremias é Jeová, é o Deus do Antigo Testamento, mas ele diz, e assim nos dá testemunho o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que fala no Antigo Testamento, porque aqui ele vai chamar Deus de Espírito Santo. Há muita gente que não acredita que o Espírito Santo seja Deus, né? E aqui ele está claramente tratando o Espírito Santo como Deus. E ele diz, e nisso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Lembram disso? A gente já expôs essa passagem aqui. A nova aliança promete uma lei escrita no coração e não simplesmente praticada de forma externa, uma lei que nos transforma por dentro
e não simplesmente é praticada por fora, uma lei que não está só escrita nos umbrais das portas, mas uma lei que é escrita dentro das paredes do coração. Ele já falou disso, ele já aplicou isso. Ele vai lembrar, lembra que Jeremias 31 falava dessa nova aliança que a gente está vivendo? Eu já expliquei? Mas ele também diz, em verso 17, ele acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Parte das promessas da nova aliança é a promessa de que Deus esquece. É a promessa de que Deus não lembra. Claro que essa linguagem é altamente humanizada, porque nós não temos um Deus que perde a memória, mas há um Deus que soberana e amorosamente escolhe esquecer o pecado. Não me lembrarei, jamais me lembrarei. Deus esqueceu e continua esquecendo. Uma vez que você entra nesse pacto, você tem um Deus que não lança mais nada em rosto. Deus não joga na sua cara. Você pode voltar para casa e não tem festa de aniversário do pecado. Você volta para casa e você não tem memória diante daquele que foi ofendido pelo teu pecado. O teu marido não lembra mais o adultério. O teu filho não lembra mais o espancamento. O teu patrão não lembra mais o roubo. E a gente não consegue perdoar assim. A gente está sempre numa batalha, porque o nosso perdão nunca é perfeito. A gente está sempre numa batalha porque esse perdão não é nem inteligente dentro da esfera humana. Porque nós não temos as mesmas prerrogativas de transformação do outro que Deus tem no perdão. Eu posso te perdoar, mas eu não posso te transformar. Deus te perdoa e te transforma. E a partir do momento que Ele te traz nesse relacionamento de transformação, Ele te dá um perdão que esquece, que não leva mais em conta, que não funciona mais lançando na cara. Meu irmão, você não precisa mais lembrar do que Deus esqueceu. Você não precisa mais lembrar do que nem Deus lembra, do que nem Deus considera mais. Deixa embora. Deixa embora, não se define mais pela memória dos erros do passado. Você não precisa mais viver agarrado ao memorial dos teus pecados. Você não precisa mais viver agarrado aos erros que você cometeu. Você não tem mais que viver agarrado por tudo aquilo que aferreia a tua consciência e não te deixa olhar para Deus com a confiança em Cristo Jesus. Deixa ir embora. Deixa ir embora porque Deus deixou ir embora. Deixa ir embora porque Deus puniu em Jesus. Você não tem que se punir mais, porque Deus puniu o seu filho. Você não tem mais que viver temeroso de quando é que Deus vai te pegar na esquina por causa dos teus erros do passado. Uma vez arrependido, uma vez crendo em Cristo Jesus, Jesus já foi punido no teu lugar. Jesus não precisa te punir, porque Jesus foi punido. Você pode simplesmente gozar das bênçãos e da alegria de um Deus que esquece, de um Deus soberano que não leva mais em consideração quando nós depositamos confiança em Cristo Jesus. Não porque a gente é safado e simplesmente age como se nada tivesse acontecido. Como a gente muitas vezes em nossas famílias, que erra, faz um monte de porcaria e quer que ninguém lembre mais. Aí tu mete a mão na cara da tua esposa, devia estar preso. Aí tu abusa do filho, devia estar morto. Aí tu faz um monte de coisa errada, trai a mulher. Aí pede 2 desculpas, compra uma TV nova e é isso. Ninguém toque mais no assunto. Não, pai, tem que tocar no assunto às vezes, tem que resolver, tem que tratar, tem que perdoar, tem que lidar com quem está ferido. Mas entenda, diante do Deus vivo, quando somos verdadeiramente arrependidos, quando estamos realmente cientes que a obra de Jesus foi suficiente, Deus não leva mais em conta. No nosso relacionamento com Deus, a gente pode deixar ir embora. E às vezes é difícil deixar ir embora. Deixa eu te dizer, a gente é tão ruim, a gente é tão fraco, a gente é tão falho, que a gente se apega até às memórias do que a gente tem de pior. A gente se sente definido até pelas misérias do nosso pecado. E muitas vezes, abraçar o perdão de Deus é deixar de ser quem você sempre foi. É olhar para você e não se reconhecer mais. E entenda, é justamente o que Deus quer de você. É justamente o que Deus espera de você. É que você deixe de ser quem você sempre foi. É que você abandone essa identidade baseada nos erros que você cometeu, nas bobagens que você falou, das pessoas que você feriu, de quem você magoou, do Deus que você ofendeu. Você pode deixar de ser essa pessoa. Você pode deixar de olhar para trás e deixar isso definir quem você é ainda hoje. Você pode esquecer
a consciência de obras mortas e abraçar um sacrifício que foi feito de uma vez por todas. Deixa ir embora. Deixa ir embora no mar do esquecimento. Deixa ir embora no rio que jorra o sangue de Jesus. Deixa ir embora na obra perfeita do Messias em nosso lugar. O último versículo, verso 18, conclui e resume, então, tudo isso. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. O pecado foi redimido, foi remido, a remissão, nós fomos comprados de volta, nós fomos trazidos de volta a esse relacionamento pleno e perfeito com o Senhor, os pecados já foram pagos, tudo aquilo que a gente devia já está limpo, já foi pago, não há conta mais nenhuma, não há mais necessidade nenhuma de sacrifício pelos pecados. Deixa eu encerrar com 3 aplicações muito simples para a gente, então, caminhar para ir embora. A aplicação mais básica disso, desse verso 18, é que nós não precisamos mais dos sacrifícios de animais do judaísmo. Uma vez que há o sacrifício pleno e perfeito pelos pecados, não precisamos de nenhum outro. Você não tem que ficar agora todo ano procurando sacrifícios novos. Quando você peca hoje, crente, você não perdeu a salvação e precisa de um novo sacrifício de Cristo. Nós temos um sacrifício pleno e perfeito que nos perdoa de forma completa e absoluta. O perdão e o arrependimento que emana da nossa vida de crente não é o mesmo tipo de arrependimento uno e total que nos colocou dentro desse relacionamento. Há uma declaração de amor que você faz à pessoa que você ama para começar um relacionamento. E há as outras declarações de amor que surgem em diante. Uma vez você olhou e fez um voto de casamento. Aquilo é um pacto, é algo que sela o início de uma nova aliança. E há as declarações que você faz dentro do casamento, que servem de alguma forma para renovar, para validar, para rememorar aquele pacto inicial. Nós pedimos perdão a Deus, nós pedimos misericórdia ao Senhor pelos nossos erros e pecados, mas é um jeito de validar, de rememorar, de nos centrarmos cada vez mais naquele perdão que já recebemos, que é pleno e perfeito no pacto que fizemos e que recebemos dele. Não precisamos voltar a sacrifício de animais, não precisamos voltar a nada do judaísmo, não precisamos de novos sacrifícios, porque Jesus é o sacrifício pleno e perfeito. Em segundo lugar, nós não precisamos de novos sacrifícios de Cristo. Parece óbvio, parece que nenhum de nós tem a expectativa de que Jesus volte para, de alguma forma, se sacrificar de novo. Mas lembra, essa era a expectativa desse pessoal aqui. Lembra de Hebreus capítulo 6? O autor vai dizer, olha, se você rejeita esse Jesus para seguir um tipo de cristianismo com o judaísmo, o que vai acontecer? Você está esperando que venha um outro Messias, e não vai vir. Judeus estão esperando um novo Messias, ele não vem. Mas sabe quem ainda segue uma ideia muito parecida? A missa católica. Dentro da teologia católica, católico-romana, você tem em cada missa um rememorar do sacrifício de Jesus. Aliás, não só um rememorar, me perdoe, eu expliquei errado. Você tem uma renovação do sacrifício de Jesus. Na Eucaristia, Jesus morre de novo. Na Eucaristia, Jesus é sacrificado de novo. E toda missa é um novo sacrificar de Cristo, domingo após domingo, missa após missa. E isso está dentro dos documentos do Catecismo da Igreja Católica. Jesus está morrendo o tempo inteiro, Jesus está sendo sacrificado o tempo inteiro, o seu sangue é derramado o tempo inteiro, o seu corpo de fato é partido o tempo inteiro. Mas isso não condiz com o que Hebreus está dizendo aqui. Recebemos algo de uma vez por todas. E não precisamos que esse sacrifício seja renovado na missa após missa, porque esse sacrifício não precisa ser restabelecido, ele já foi feito de forma total e absoluta. Mas deixa eu fazer uma terceira e última aplicação. Nós não precisamos de novos sacrifícios pessoais. Deus não espera que a salvação seja alcançada pelos nossos sacrifícios, pelo nosso legalismo, pelas coisas que a gente abre mão, pelas coisas que a gente abre e deixa para trás, pela nossa santificação. Jesus não espera que a nossa salvação seja alcançada por qualquer coisa que nós façamos. Você pode acreditar que tem que sacrificar mais para conseguir esquecer. Irmãos, nós esquecemos, lembramos sem doer, nós encontramos perdão quando confiamos no sacrifício pleno e perfeito de Cristo Jesus. Já houve um sacrifício, já houve remissão de pecados, Deus não está esperando o seu sacrifício para que Ele possa te perdoar. Deus já perdoou no sacrifício de Cristo. Sim, nos sacrificamos, sim, fazemos várias coisas dentro da igreja, sim, servimos, sim, lutamos contra o pecado, mas nada disso é o sacrifício que nos perdoa. Não é baseado nas nossas obras, méritos e capacidades que encontramos relacionamento com Deus, é única e completamente
do sacrifício pleno, total e perfeito que há em Cristo Jesus. O que é que você daria tudo para esquecer? Em Cristo, Deus esqueceu.